para gravar aqui. Aí. Muito bom. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Então, tem uma parte do funcionamento do grupo que eu acho que a gente acabou não falando semana passada, que eu e a Aline, a gente se reveza, né? Eu faço uma semana, ela faz outra, então eu vou fazer hoje, né? Semana que vem a Aline faz, e assim por diante. E a gente começa sempre com uma prática, né? E lendo esse pedacinho, né, que a gente combinou de ler, me veio de fazer uma prática, que é uma prática que é baseada numa prática do programa Mindful Self-Compassion, né? Que é uma prática para a gente perceber as nossas necessidades, né? Mas eu vou fazer meio que uma adaptação, trazendo um pouquinho para o vocabulário que a Tara usa, né? As práticas do programa Mindful Self-Compassion têm um vocabulário muito próprio, né? Que usa muito a teoria da Christine Neff, os conceitos que a Christine Neff cunhou, né? Para autocompaixão, humanidade compartilhada, mindfulness, enfim. E ela vai trazendo isso nas práticas, né? E a Tara, ela já usa... Se a gente lê, né, a gente fala, nossa, estão falando da mesma coisa, né? Mas tem todo um vocabulário próprio que a Tara desenvolveu para explicar, né? O que ela quer transmitir para a gente. Então, eu vou tentar incorporar esse vocabulário da Tara dentro dessa prática. E por que eu achei, né, que a gente praticar esse observar as nossas necessidades tem a ver com essa parte do livro? Porque essa parte que a gente vai ler, ela fala muito, ela dá essa introdução, né, para o que é a aceitação radical, e ela fala desse transe da indignidade, né, essa sensação que a gente tem de que está faltando, né, de que a gente não merece, de que a gente está sempre devendo, né. E para a gente perceber o que a gente precisa ultrapassar isso, né? Quando a gente consegue perceber o que a gente está precisando, a gente passou disso, né? A gente pula isso de eu não mereço, eu não preciso, eu estou devendo, né? Eu não sou o suficiente, para um olhar do tipo, o que eu estou precisando agora? Qual que é a minha necessidade? Né? O que eu preciso fazer para me sentir melhor, para me ajudar, para me sentir mais confortável? Né? Então, enquanto a gente está nesse lugar, nesse transe da indignidade, a gente não consegue perceber o que a gente está precisando, a gente não percebe as nossas necessidades. Né? Então, essa é a prática que a gente vai fazer hoje. A gente vai treinar esse olhar de aceitação radical através desse o que eu preciso, né? Qual é a minha necessidade agora? Como que eu posso ser minha melhor amiga nesse momento? Tá bom? Tá. Eu vou só pedir para a gente mutar os microfones, para a gente não... Isso, eu vou mutar, tá? Aí depois, quando vocês forem falar, vocês podem desmutar. Então, como sempre, a gente encontra uma posição confortável. Se vocês quiserem tirar a câmera para se sentirem um pouquinho mais à vontade, fiquem totalmente à vontade. E ninguém é obrigado a fazer a prática, tá? Então façam só se vocês se sentirem bem para fazer. Então apoiem bem os pés no chão. A gente sempre começa se conectando com o nosso corpo. Então sentindo bem o nosso corpo. Permitindo que a nossa mente ocupe esse espaço do nosso corpo, como se a gente estivesse enchendo um copo de água. Sentindo desde a planta do nosso pé, tocando o chão, as pernas, o quadril. Sentindo bem o peso do seu corpo na cadeira. Sente o seu tronco, a força do seu tronco, a estabilidade do seu tronco.
A gente pode endireitar a nossa coluna, abrir o peito, relaxar os ombros, soltar os braços, sentir a nossa cabeça apoiada no nosso pescoço. A gente se permite estar inteiras aqui. Nosso corpo e nossa mente. Se dá alguns instantes para relaxar um pouquinho, para descansar. Para ir sentindo a sua respiração. Deixando a sua respiração acontecer sem qualquer esforço. Se dá alguns instantes para aprofundar um pouco essa respiração. Deixando ela mais lenta e mais profunda. A partir desse lugar de um pouco mais de calma, de mais tranquilidade, a gente pode se conectar com o nosso eu mais íntimo, mais profundo. Olhar para a gente com esses olhos de amorosidade, de cuidado. Esses olhos de aceitação radical. Aceitando qualquer coisa que a gente esteja sentindo agora, qualquer sensação, qualquer dor, qualquer pensamento. A gente pode se permitir ser a gente inteiras agora. Veja como é. Como é poder ser você sem qualquer alteração. Só ser você. Talvez a gente possa dar um passo adiante, se perguntar o que a gente mais precisa agora. Como eu posso me ajudar nesse momento? O que eu preciso para me sentir melhor, mais cômoda, mais à vontade. Do que eu preciso agora.
Tenta permanecer nesse estado de aceitação total de qualquer coisa que você esteja precisando. Às vezes a gente precisa de coisas se a gente não se permite ouvir. Se permita ouvir o que você precisa. Qualquer coisa. E a gente pode agora ir caminhando para o encerramento dessa prática. Ainda de olhos fechados. Percebendo como a gente está se sentindo. Talvez tenha alguma coisa que a gente queira se lembrar dessa experiência, algum insight, alguma sensação nova ou antiga. Então, se tem algo que você gostaria de guardar com você dessa experiência, faça uma nota mental. Eu quero me lembrar disso que eu acabei de vivenciar. Talvez seja um lembrete para as próximas práticas. E aí, aos pouquinhos, a gente pode ir trazendo o movimento de novo para o nosso corpo. Girando os ombros, a cabeça, espreguiçando e abrindo os olhos. Muito bem. Aqui chegaram mais algumas pessoas, a Gisele, a Maíra, Luciana, Fê. Muito bom. Sejam todas bem-vindas. Alguém quer fazer algum comentário, dividir alguma experiência da prática? Não? Então, eu vou espelhar aqui a nossa tela. Eu não sei se deu para vocês ouvirem aí, talvez tenha dado. Eu estou num lugar público, né? Eu não estou numa salinha separada, assim. E aí eu vim no lugar mais silencioso que tinha aqui, mas chegou uma galera, assim, e começou a fazer uma barulheira. Então, desculpem o barulho. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Pronto. Alguém gostaria de ler? É outra coisa para quem chegou agora no grupo, a gente sempre convida, né, para leitura. Quem quiser ler em voz alta para a gente ir acompanhando, né? A gente vai se revezando para não ficar muito pesado.
para uma pessoa só. Eu posso ler. Ah, não ficar muito pesado para uma pessoa só, parênteses, a Alane acaba sempre lendo. Ela sempre se voluntaria para ler. Posso Eu começar? divido, se ela quiser, eu divido. Ei, que ótimo. Pode começar. O transe da indignidade. Você estará caminhando certa noite. Ficará claro de repente que você estava prestes a fugir e que é culpado. Você não entendeu as instruções complexas. Você não é um membro. Você perdeu seu cartão ou nunca teve um. Wendell Berry. Há anos tenho um sonho recorrente em que me vejo tentando inutilmente chegar a algum lugar. Às vezes estou subindo um morro, correndo, outras vezes estou escalando rochas ou nadando contra a corrente. Muitas vezes uma pessoa querida está em dificuldades ou algo ruim vai acontecer. Minha mente está acelerada, mas meu corpo está pesado e exausto. Eu me movimento como que através de melado. Nesse sonho, sei que deveria ser capaz de enfrentar o problema, mas por mais que tente, não consigo chegar aonde preciso. Completamente sozinha e morrendo de medo do fracasso, fico preso no meu dilema. Nada mais no mundo existe além daquilo. Esses sonhos capturam a essência do transe da indignidade. Em nossos sonhos, muitas vezes somos protagonistas de um drama roteirizado, fadados a reagir às circunstâncias de determinada maneira. Parecemos não perceber que podem ter escolhas. Quando estamos no transe, presos em nossas histórias e nossos temores de como podemos falhar, estamos num estado semelhante. Estamos sonhando, acordados, de um modo que define e delimita por completo nossa experiência de vida. O resto do mundo é meramente um plano de fundo, enquanto tentamos chegar a algum lugar, ser pessoas melhores, ser bem-sucedidas, não cometer erros. Como em um sonho, consideramos nossas histórias como a verdade, uma realidade convincente, e elas consomem nossa atenção quase por completo. Enquanto almoçamos ou voltamos do trabalho para casa, enquanto conversamos com nosso parceiro ou lemos uma história para nossos filhos à noite, continuamos remoendo nossas preocupações e nossos planos. Inerente ao transe é a crença em que, por mais que tentemos, estamos sempre, de alguma forma, falhando. Comentários? Sabe que eu tô vendo, né? Isso daqui foi o Leandro que mandou, o Leonardo. E ele Marcou. ele grifou tudo, né? Sim. Foi mais ou menos o que eu fiz também. Porque tudo parece é muito. Essa primeira parte, eu li acho que umas 3, 4 vezes, assim, porque ela condensa em tão poucos parágrafos uma coisa tão profunda, assim. Eu fiz um esqueminha, depois eu vou passar para vocês. Eu precisei colocar tipo num PowerPoint, quando faz aquele organograma, assim, porque ela faz um diagnóstico do nosso sofrimento, né? Então ela pega o transe da indignidade, assim, que é como um sonho, né, que a gente vai construindo, que a gente fica preso, todas as consequências disso, né, a nossa sensação de menos-valia, e aí os vícios, e aí como a gente tenta compensar. Então, essa primeira parte, assim, é muito preciosa para a gente, sabe? É um diagnóstico, assim, de onde a gente está preso. Sim. Continuamos? O sentimento de ser indigno vem acompanhado da sensação de estar separado dos outros, separado da vida. Se somos defeituosos, como podemos pertencer? É um círculo vicioso. Quanto mais deficientes nos julgamos, mais separados e vulneráveis nos sentimos. Por trás do medo de ser defeituoso, existe um medo mais primário do que há algo errado com a vida, de que algo ruim vai acontecer. Nossa reação a esse temor é direcionar culpa ou mesmo raiva para a suposta raiz do problema. Nós, os outros, a própria vida.
Mas mesmo quando dirigimos nossa aversão para algo externo, no fundo ainda nos sentimos vulneráveis. A sensação de indignidade e alienação em relação aos outros dá origem a várias formas de sofrimento. Para alguns, a manifestação mais flagrante é o vício. Pode ser em álcool, comida ou drogas. Outros são viciados em um relacionamento, dependência de uma ou mais pessoas específicas para se sentirem completos e conseguir acreditar que vale a pena viver. Há quem tente se sentir importante se matando de trabalhar, um vício que nossa cultura costuma aplaudir. E há os que criam inimigos externos e estão sempre em guerra com o mundo. Posso só fazer um comentário? Acho que Por favor. dois pontos importantes. Essa questão da separatividade, né? Que a Christine Neff, ela chama a atenção para a humanidade compartilhada, né? De como a gente, quando é autocompassivo, o componente da humanidade compartilhada, ele está presente. E aí aqui a Tara, ela coloca isso, né? O quanto essa sensação desse transe da indignidade traz essa sensação de separatividade, né? Nós separados dos outros e a gente sozinhos, isolados, né? Quanto mais a gente está envolvido nesse transe, maior essa sensação de que estamos sozinhos, desprotegidos e vulneráveis. E outra coisa, eu não sei se vocês fizeram esse exercício, assim, mas pensar como que a gente compensa esse medo, né? Essa sensação de vulnerabilidade. E qual vícios, né? A gente alimenta, assim, que dão essa sensação de um mínimo de controle para a gente quando a gente está nesse transe, né? Eu identifiquei vários relacionamentos, assim, que eu me coloco dessa maneira mais dependente, né? Essa coisa do trabalho também, muitas vezes, para mim, entra muito. Comida, né? Não sei, um convite a fazer esse exercício. Eu identifiquei muitas pessoas próximas na minha relação. Marido, filhos, nora. Eu não me coloquei aqui, mas coloquei uma certa fuga de me lançar no desespero. Adoro viajar para lugares que eu não conheço, preferencialmente só e me lançar nessa aventura. Está cortando um pouquinho, Alane. Eu não sei se só para mim. Está cortando. Está cortando um pouquinho. Eu não posso fazer nada. Mas acho que deu para ouvir, sim. Deu para ouvir a maior parte. Então, eu acho que quando a pessoa aí, no seu, as pessoas competindo, a escuta, eu acho que fica esse ruído externo. Mas, assim, é só para identificar que não tem um que ela colocou aqui que eu já me enxergo num sistema de fuga, de me lançar aquilo que eu não conheço, é uma aventura, e é uma aventura que eu me abraço no sentido de me sentir corajosa. Não é que eu não tenha medo, mas eu vou desenvolvendo com uma certa maturidade e flexibilidade a lidar com o medo. Eu acho que é muito uma voz interna dos meus pais. Você vai fazer isso? Você não consegue, não. Nossa. Eu arregaço as mangas. Eu consigo? Quer ver como eu consigo? Isso é legal. E ficar os outros, né, nessa trajetória desses vícios, eu me senti assim, mais compassiva com eles. Tipo, não vou levantar o dedo em riste. Uma que tem 3 apontando para mim e outra, assim, eu estou compreendendo melhor, estou aceitando melhor a dificuldade dos outros. Se eles vão resolver em algum momento da vida deles, não sei. Isso foi bom porque eu também deixei de sofrer por eles. Meu filho é viciado. Pois é, né? Que pena. Mas a vida é dele, não é minha. Eu o acompanho no momento, agora não mais. Então, eu achei isso gratificante. Muito bom. Mais alguém? Na verdade, o que eu estava pensando, não sei se vai ser uma grande viagem, tá, gente? Mas, assim, eu tinha lido um trecho de um outro livro recentemente, só foi uma parte desse livro, e
que fala sobre a questão do controle, que eu acho que tem uma relação grande com essa ideia, por exemplo, a separatividade, mas no sentido de a gente não tem como saber como é que o outro vai reagir a gente, o outro mundo, a gente não sabe dizer nada do mundo para além do que a gente tem controle da gente atuando no mundo. Então, assim, não tem como eu saber se o mundo vai me aceitar, só tem como eu me aceitar. Mas a gente cria a gente é um ser relacional, né? Então a gente cria uma expectativa do outro. E a ideia do controle que eu tô falando, assim, que veio nesse livro, deixa eu pegar essa parte. Ele é meio sombrio, como disse minha amiga, mas vê se faz sentido para vocês, para mim fez. Ela fala assim, a autora do livro, ela tá dizendo sobre ela, né? Ela se questiona, quanto tempo mais eu vou viver? O que vai acontecer nesse tempo antes de eu morrer? Quanto controle terei sobre qualquer uma dessas coisas? Mas, aí o terapeuta dela diz, assim como minha paciente, que ela também é uma terapeuta, descobri que a minha própria maneira de resistir. Se eu arruinar a minha vida, posso inventar a minha própria morte, em vez de deixá-la concretizar-se para mim. Pode não ser o que eu quero, mas pelo menos eu a escolherei. Assim como jogar pedras no próprio telhado, essa é a maneira de dizer, toma essa incerteza. Qual é a questão, para mim, que para mim faz todo sentido, que eu acho que tem a ver com a forma como a gente acaba não aceitando a gente, nossas experiências, como a gente age. É que é tão difícil a gente ter o olhar do outro diferente do que a gente gostaria, diferente da gente, que é mais fácil a gente escolher como é que o outro vai reagir a gente, que nem eu acho que o livro da Kristin Neff, ela fala isso, né? É mais fácil que eu me julgue primeiro antes dos outros. Então, eu sou a primeira a me julgar. Aí, assim, pelo menos, se outros me julgar, eu já estou no controle, assim, eu já sabia, sabe? A incerteza parece ser um grande componente também desse lugar, que eu não sei se aqui ela está dizendo desse trânsito de indignidade. Para mim, faz todo sentido. E eu acho que, por exemplo, os vícios, assim como ela ficou listando aqui, vícios mesmo, essas compulsões, elas são uma tentativa de controle, só que descontrolada. Elas são uma vontade, ou então elas é a tentativa de controle de uma outra coisa descontrolando por um outro lado. Então, não sei explicar, mas assim, a maneira como realmente eu vejo algumas vezes quando as pessoas trazem compulsões é isso, é como se, eu não vou deixar o trabalho me tomar, né? Eu não vou deixar o trabalho me controlar. Então, eu vou aqui ficar mexendo compulsivamente, né, no celular, assim eu não vou precisar lidar com esse trabalho eu preciso fazer esse trabalho em algum momento, mas eu não vou deixar assim, né? Eu estou no controle. Na verdade, você não está, porque você já perdeu o controle no celular, né? Usando o celular de forma compulsiva. Sei lá, eu queria trazer isso porque me veio essas duas coisas. Acho que são duas coisas diferentes. Super bom. Não, mas eu acho que tem tudo a ver. Mas aí o que eu acho que é o ponto que ela coloca por baixo desse controle tem essa sensação de que algo muito ruim vai acontecer, né? E de que eu não dou conta, e de que eu não sou bom o suficiente, e de que é esse transe da indignidade, né? Que ela coloca como no centro de todas essas outras reações em cadeia que acontecem, né? Inclusive, eu acho que essa tentativa que é uma tentativa de controle, né? Você, por exemplo, que nem você falou, protelar, é uma tentativa de controle, né? Eu não vou fazer isso agora, eu posso me dedicar a outra coisa e como se a gente tivesse a gente pudesse afastar a situação, né, digamos assim. Mas por baixo tem um medo danado da gente não dar conta, né? Uma sensação de que eu não sou suficiente para fazer aquela tarefa, talvez. Até imaturo, né? Uma coisa ilusória, né? Para mim, quando eu falei para vocês, né, de que eu fiquei pensando, né, quais eram os meus vícios, que ela coloca como vício aqui, mas eu acho que a gente vai fazendo isso ao longo do nosso dia, sabe? Então, cada vez que esse transe da indignidade ele vai pegando a gente, né, a gente sente essa insegurança, a gente sente esse nó no estômago, aí dá aquela ansiedade, aí a gente vai para esses lugares, né, que é para trazer algum controle, que nem você falou, Mari. Então, né, então a comida, a protelação, os relacionamentos em que eu preciso agradar, né? Eu quero sentir que eu sou querida, trabalho, né? Então sentir que eu sou competente no trabalho. Enfim, assim,
me veio várias situações, assim, sabe? Vários pontos ao longo do dia, assim, que esse transe, ele aparece e aí a gente tenta colocar alguma coisa no lugar, né? Tenta controlar mesmo. Vira uma bola de neve, né? Que você não consegue tomar distância e se ver, né? Acho que aí é onde entra a terapia para a gente organizar tudo isso, né? Assim, só em termos disso que você está falando, né? Como é que a gente vai fazendo pequenas coisas que a gente acaba se vendo nesse transe. Começar, sempre que a gente começa aqui parando para sentir como é que tá, como é que a gente está chegando, para mim faz todo sentido, porque eu acho que é uma fuga também da sua realidade atual mesmo, assim, agora. Como é que você tá agora? A questão do controle acho que tem esse mesmo lugar, sabe? Assim, é como se fosse uma autoestima baixa, ou não sei, um senso de valor baixo, a gente vai direto no pensamento de que a gente não é suficiente, mas também tem a ver com emoções que aparecem num dado momento, o medo de lidar com alguma tarefa, o medo de alguma coisa, o medo de lidar com outras pessoas, e que isso se transforma nessa tentativa de controle, sabe? Se eu não posso controlar o que eu sinto, mas eu posso controlar as coisas que eu faço, eu posso controlar o que eu vou fazer com isso que eu sinto. Uhum. E aí a gente vai fazendo desse jeito, assim, que eu acho que quando a gente não tem a presença necessária, que é o que a gente faz nesse início, a gente perde justamente a pergunta que você fez nesse início, ó, o que é o que eu estou precisando agora? Assim, o que eu preciso? Aceitação radical. Eu fui na viagem da aceitação radical. Falei, nossa, precisar, eu listei um monte de coisa que eu preciso, aleatoríssima, mas como se fazer isso é muito importante, né? A gente acaba se desvinculando disso também. Super. Eu acho que essa pergunta, né, o que eu preciso, para mim fez muito sentido, porque desde que a gente começou a estudar juntas, né, é muito natural, não sei para vocês, assim, mas para mim o meu olhar fica muito focadinho, né, então as coisas que eu vou fazendo, meu dia a dia, as coisas que eu vou pensando, eu vou relacionando com o que a gente está estudando. E aí, para mim, me veio muito assim, que se eu olho para a minha vida com aceitação radical, se eu estou num estado de a Fernanda merece, sai desse transe da indignidade, né? A Fernanda merece ser cuidada, a Fernanda merece ter apoio, né? A Fernanda é suficiente? Essa pergunta, o que eu preciso, ela fica tão mais simples de ser respondida, né? Eu percebi que muitas vezes, depois, né, que a gente começou a estudar juntas, eu ignoro muitas necessidades, por exemplo, descanso, né? Se a gente está nesse lugar de aceitar o que eu estou sentindo agora, fica muito mais fácil da gente perceber. Eu estou precisando de descanso. Eu estou precisando dar uma relaxada, sabe? A gente, para mim, ficou muito claro esses pequenos momentos ao longo do dia em que a gente não está nesse estado de aceitação, a gente não percebe o que a gente precisa, a gente passa por cima, né? Usando vícios, usando formas da gente se sentir um pouco mais seguro, mas a gente não atende aquilo que a gente estava precisando. Então, é que nem a Rita falou, né? Vai virando uma bola de neve e que a gente não se vê. É que nem você está falando também, Mari. A gente não faz essa pausa para, sabe, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Deixa eu sentar um pouquinho, né? Deixa eu assentar, parar um pouco. Às vezes a gente vai no embalo do dia, a gente não se dá nem conta que a gente está com fome, por exemplo. Né, de que a gente às vezes está irritado com alguém, mas na verdade a gente, sei lá, a gente está precisando de alguém próximo por perto que a gente sinta apoio, assim, a gente está sentindo muito sozinho, a gente está precisando de apoio, né? Mas aí a gente está com raiva de fulano, está com raiva de ciclano, porque ciclano falou uma coisa, entende? Assim, eu acho que quando a gente para olhar, me pareceu muito mais simples, né? Quando a gente olha para a nossa vida a partir desse lugar de aceitação radical, de dar o suporte que a gente precisa, sabe? Que às vezes é até tratar de uma depressão, né? Porque fica essa irritação que, se for parar para pensar e avaliar, quando ela fala aí, depois, acho que mais para frente, ela vai falar da depressão, né? É o que ela falou, a gente acha que não merece, a gente não merece esse cuidado mínimo, a gente está falando de coisas mínimas. Muito bom.
Continuamos? Acho que sim. Uhum. É difícil acreditar que somos realmente amados quando nos sentimos deficientes e indignos. Muitas vezes vivemos com um sentimento subjacente de depressão ou sem esperança de nos aproximarmos de outras pessoas. Temos medo de perceberem que somos chatos ou burros, egoístas ou inseguros e nos rejeitarem. Se não somos bonitos o suficiente, talvez nunca sejamos amados de forma íntima e romântica. Ansiamos por alcançar um pertencimento real, por nos sentirmos confortáveis conosco e com os outros, à vontade e plenamente aceitos. Mas o transe da indignidade mantém a doçura do pertencimento fora do nosso alcance. O transe da indignidade se intensifica em períodos difíceis, quando a vida parece fora do nosso controle. Atribuímos uma doença física ou uma depressão a nossos genes ruins, a indisciplina, a falta de força de vontade. Julgamos que um emprego que perdemos ou um divórcio doloroso são consequências de nossas falhas pessoais. Se tivéssemos agido melhor, se fôssemos um pouco diferentes, as coisas teriam dado certo. Mesmo que joguemos a culpa em outra pessoa, tacitamente, ainda nos culpamos por termos chegado àquela situação. Comentários? Se nós mesmos não estamos sofrendo ou sentindo dor, ainda assim interpretamos os problemas de alguém querido, o parceiro ou um filho, como mais uma prova de nossa inadequação. Uma cliente minha de terapia tem um filho de 13 anos que foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Ela fez todo o possível para ajudá-lo. Buscou médicos, alimentação diferenciada, acupuntura, remédios, deu amor. Mesmo assim, ele ainda tem dificuldade nos estudos e se sente isolado socialmente. Está convencido de que é um fracassado e, por sofrimento e frustração, tem acessos de raiva frequentes. Apesar de tanto esforço e carinho, essa minha cliente vive angustiada, sentindo que está falhando com o filho e que deveria estar fazendo mais por ele. O transe da indignidade nem sempre se manifesta como sentimentos evidentes de vergonha e deficiência. Quando contei a uma amiga próxima que estava escrevendo sobre isso e comentei como é algo comum, ela distortou. Meu maior desafio não é a vergonha, é o orgulho, argumentou. Essa amiga, que é professora e escritora bem-sucedida, me contou que se sentia superior aos outros com muita facilidade. Achava as pessoas lentas de raciocínio e sem graça. Como tanta gente a admira, ela muitas vezes se sente especial e importante. Fico constrangida em admitir, e talvez seja aí que entre a vergonha, ela me disse. Mas gosto quando me olham com admiração. É nesses momentos que me sinto bem comigo mesma. Minha amiga representa o outro lado do transe. Ela depois reconheceu que em períodos difíceis em que não se sente produtiva, útil ou admirada, acaba sim se sentindo indigna. Em vez de simplesmente reconhecer seus talentos e pontos fortes, ela precisa do reforço de se sentir especial ou superior. Tá bom, Fê? Vamos voltar tudinho, todo mundo vai nascer de novo, todo mundo vai ser muito, porque aí essa coisa do reforço, da legitimação, tem muita representação da mãe, pai e filho. Aff, Maria. Freud morreu e não deu a solução para a gente, olha só. A gente tem uma cultura que também é muito reforçadora disso tudo, né? A gente está num contexto que reforça, né? Que nem ela falou, esses vícios, né? Reforça, ela coloca esse medo também, né? Então, se a gente for pensar assim, estou pensando assim, em discurso de pessoas, né, próximas, pacientes, na minha vida, com relação ao trabalho, por exemplo, né? É sempre esse lugar de competição e de que você realmente não pode deixar aparecer suas falhas, né? Porque se deixar aparecer alguma fraqueza, você vai perder o emprego, você vai ser rechaçado, né? A cultura do bullying,
nas escolas. A gente tá nesse lugar, né? Além de tudo, assim. Uhum. Com certeza. Bom a gente perceber isso, que a gente é coletivo isso, né? Não é individual, é coletivo. A forma de lidar que passa a ser individual, já que faz parte da cultura, enxergar a cultura e desenvolver um mecanismo para se fortalecer, porque editar não tem como, está aqui, está inserido no contexto, mas saber lidar com isso, eu acho que é uma forma saudável de ficar atenta para não cair na armadilha do outro, que eu acho que é uma questão de uma armadilha, de querer nos manipular, de querer fazer com que a gente precise desse reforço de reconhecimento. É uma existência para ir trabalhando com isso, tá? Por aí. Quem não, né? Continuamos? Só mais um ponto que eu acho importante frisar. Vocês lembram semana passada, quando a gente começou, né? Que eu falei dos acordos para a gente, o que a gente precisa para sentir que esse é um lugar seguro, né? Porque a gente precisa sentir que é seguro para a gente poder ir olhando para esses medos nossos, né? A gente precisa sentir que a gente está num lugar seguro para olhar para as nossas necessidades mesmo, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo encontrar esse lugar onde está tudo bem a gente ser quem a gente é, um lugar em que a aceitação radical é possível, fora, né? Eu acho que também fica mais fácil a gente encontrar essa aceitação radical dentro, né? Eu acho que é um pouco também esse espaço que a gente vai construindo, sabe? E muitas vezes a gente não tem relações que permitem aceitação radical, a gente não tem um contexto de trabalho, a gente não tem o contexto de estudo, né? Que permite a aceitação radical, assim, né? Não é um contexto favorável. Mas aqui pode ser um contexto favorável, né? Em que a gente possa encontrar esse lugar de que a gente pode se sentir seguro o suficiente para ir olhando essas coisas que são um pouco mais difíceis, né? E aí a gente pode, poxa, se eu tenho um grupo que aceita o que eu posso falar, que aceita o que eu falo, que aceita as dúvidas que eu tenho, que aceita as minhas dificuldades, em que as pessoas podem falar das suas dificuldades, talvez não seja um problema tão grande, né? Talvez eu possa me aceitar mais também, né? Então, esse contexto ele é muito poderoso para a gente cuidar da aceitação radical, para a gente cultivar a aceitação radical. Sim, sem Sim. dúvida. Então, segue barco. Convencidos de que não somos bons o suficiente, nunca conseguimos relaxar. Permanecemos em guarda, nos monitorando em busca de falhas. Quando as encontramos, o que é inevitável, nos sentimos ainda mais inseguros e desmerecedores. Temos que nos esforçar ainda mais. A ironia de tudo isso é aonde achamos que vamos chegar com isso. Um aluno de meditação me contou que se sentia vivendo dia a dia como um rolo compressor, movido pela necessidade de fazer sempre mais. E acrescentou, num tom melancólico, estou passando por cima da vida e correndo para a linha de chegada, a morte. Quando falo sobre o sofrimento da indignidade em minhas aulas de meditação, noto vários alunos assentindo, alguns deles em lágrimas. Talvez estejam percebendo pela primeira vez que a vergonha que sentem não é sua carga pessoal, mas algo comum. No final da aula, sempre ficam alguns para conversar comigo. Eles me confidenciam que, por não se considerarem merecedores, acabam por não buscar ajuda ou não se sentirem acolhidos pelo amor de outra pessoa. Alguns reconhecem que a sensação de indignidade e a insegurança os impedem de realizar seus sonhos. Muitos me contam que o ato de se sentirem cronicamente deficientes os leva a duvidar o tempo todo de seu crescimento espiritual e achar que não estão meditando certo. Vários deles me contaram que, em seus primeiros dias no caminho espiritual,
achavam que seus sentimentos de inadequação seriam superados com uma prática de meditação dedicada. Porém, ainda com a meditação tem ajudado muito, eles acreditam que profundos bolsões de vergonha e insegurança são obstinados em persistir, às vezes apesar de décadas de prática. Talvez tenha buscado um estilo de meditação que não é tão adequado ao seu temperamento, ou talvez precisam também de terapia para encontrar e curar feridas profundas. Quaisquer que sejam as razões, a incapacidade de aliviar esse sofrimento pela prática espiritual pode colocar em dúvida nossa capacidade de ser realmente felizes e livres. Alguém quer comentar? A gente acaba fazendo um pouco isso com a autocompaixão também, né? Sim. A gente, né, de ver como mais uma forma para a gente se livrar dos nossos defeitos, finalmente sermos perfeitos e aceitos e amados por todos, né? É muitas vezes o que a gente busca com o nosso desenvolvimento pessoal. Sim. Trazer um eu indigno para a vida espiritual. Nesses comentários de alunos, ouço ecos da minha história. Após me formar na faculdade, fui para um ashram, que fala? Ashram, uma comunidade espiritual, e me dediquei a esse estilo de vida com entusiasmo por quase 12 anos. Eu achava que tinha encontrado um caminho pelo qual poderia me purificar e transcender as imperfeições do meu ego, o eu e suas estratégias. Tínhamos que acordar todo dia às 3:30 da madrugada, tomar uma ducha fria e depois das 4 às 6:30 praticar uma sadhana, disciplina espiritual de yoga, meditação, cânticos e orações. Na hora do café da manhã, eu me sentia flutuando, radiante, repleta de amor e prazer em viver. Estava em união com a consciência amorosa que chamo de amado e a vivia como sendo minha essência mais profunda. Não me sentia mal ou bem comigo mesma, simplesmente me sentia bem. Ao terminar o café da manhã, ou um pouco mais tarde, meu pensamento e comportamento habituais começavam a se insinuar de novo. Como ocorria na faculdade, aquelas sensações recorrentes de insegurança e egoísmo me informavam que eu estava falhando. A não ser que achasse tempo para mais yoga e meditação, em geral me sentia novamente como o meu eu familiar, tacanho, defeituoso. Então eu ia dormir e no dia seguinte acordava e começava tudo de novo. Embora me aproximasse de paz e sinceridade genuínas, meu crítico interno continuava avaliando meu nível de pureza. Desconfiava de mim por fingir estar bem, quando no fundo me sentia solitária ou com medo. Embora adorasse as práticas de yoga e meditação, ficava constrangida com minha necessidade de impressionar os outros com a força de minha prática. Queria que me vissem como uma meditadora profunda e uma yogi devotada, uma pessoa que servia a seu mundo com afeto e generosidade. Enquanto isso, julgava as outras pessoas negligentes em sua disciplina, ao mesmo tempo que me condenava por ser tão crítica. Mesmo no meio da comunidade, muitas vezes me sentia sozinha e sem ninguém. Eu tinha a ideia de que, se realmente me aplicasse, levaria de 8 a 10 anos para me libertar do foco em mim mesma e ser sábia e livre. De tempos em tempos, eu consultava mestres que admirava de várias outras tradições espirituais. Como estou indo? O que mais posso fazer? E eles sempre respondiam, apenas relaxe. Eu não entendia bem o que eles queriam dizer com isso, mas não podia ser apenas relaxe. Como poderia achar aquilo? Eu ainda não estava lá. Shoshan Trungpa, um professor budista tibetano contemporâneo, escreveu o seguinte: o problema é que o ego pode converter qualquer coisa para seu uso, até mesmo a espiritualidade. Entre as coisas que eu trouxe para o meu caminho espiritual estavam toda a minha necessidade de ser admirada, todas as minhas inseguranças, toda a minha tendência a julgar meus mundos internos e externos.
O campo agora era maior, mas o jogo continuava o mesmo: lutar para ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Ao olhar para trás, não me surpreende que minha dúvida sobre mim mesma tenha sido transferidas, intactas, para minha vida espiritual. Pessoas como eu, que se sentem atormentadas por não serem boas o suficiente, costumam ser atraídas por visões de mundo idealistas, que oferecem a possibilidade de purificar e transcender uma natureza imperfeita. Essa busca de perfeição pressupõe que precisamos nos modificar para pertencermos. Podemos ouvir, desejosos, a mensagem de que a integridade e a bondade sempre foram nossa essência, e mesmo assim nos sentir excluídos, como se não tivéssemos sido convidados para o banquete da vida. Né? Né? Essa frase eu acho boa a gente guardar, sabe? Pressupõe que precisamos nos modificar para pertencermos. Toda vez que a gente estiver fazendo qualquer coisa assim, de desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, que dê para a gente essa sensação de que a gente precisa mudar alguma coisa na gente para chegar lá, e aí sim a gente vai poder fazer parte, vai poder chegar lá, a gente está nesse jogo, né, de que a gente precisa se consertar para poder, enfim, né, sermos aceitos e sermos amados e pertencermos. A gente está trabalhando para alimentar essa necessidade do ego. Quem quer falar? Que eu cortei falando? Eu acho que eu só complementando, assim, confirmando o que você está falando. Eu posso compartilhar uma coisa? Claro. Eu acho que, para quem não sabe, eu não moro no Brasil, né? Eu faz 4 anos que eu moro fora e lendo agora, eu acho que as pessoas não têm ideia, né, do que é você morar fora do Brasil. As pessoas têm uma ideia muito linda, né, de que eu moro nos Estados Unidos, então é país de primeiro mundo, não sei o quê, mas as pessoas não olham a realidade da vida, né? E quando eu me mudei para cá com meu marido, eu me dei de cara com a imperfeição, porque eu não sabia falar inglês, né? E eu não sabia, e eu acho que a gente vive o dia inteiro, todos os dias aprendendo uma nova língua, né? Porque eu não nasci aqui, então não é a minha primeira língua e nunca vai ser. Então você ter que lidar com essa imperfeição de você nunca falar como um americano, ela bate na sua cara todos os dias, né? Não é nenhuma coisa assim que você está no trabalho, você quer se esforçar para ser o melhor. Não, é como você fala, né? Então, a gente fala o tempo inteiro. Então, as pessoas não têm ideia de que você fazer uma consulta, por exemplo, com um médico é muito difícil. Você ir no dentista, você tem que aprender termos que você nunca pensou que você ia ter que aprender. Então, você está errando o tempo todo, entendeu? E você dá de cara toda hora com esse erro. Foi muito difícil para mim, assim, porque eu sempre busquei, né? Eu quero ser melhor, boa, como o livro fala, mas você dá de cara toda hora com não acertei, falei alguma coisa errada. As pessoas te sinalizam, nossa, você tem eles chamam de accent, né? Você tem sotaque, né? As pessoas, na hora que eu começo a falar, se eu falo raio, as pessoas sabem que eu tenho sotaque, que eu não sou daqui, que eu erro quando eu falo, e isso é muito, assim, você aprende muito, mas você também sofre muito, porque falar, eu acho que é a principal coisa, né, para a gente se sentir aceito para a comunicação. E isso foi, assim, o meu grande desafio aqui. Eu consegui entender que eu vou errar, que eu vou continuar errando, e que isso vai ser para sempre, né? Eu não vou chegar, eu não vou chegar num nível de um americano, porque eu não sou nascida aqui, né? Então, isso foi muito difícil, né? Essa aceitação, e ela é diária, não é uma coisa assim, hoje eu vou escolher, não.
né? Não vou falar hoje, não tem como. Você tem que falar errado para você aprender. Então, isso para mim, gente, mas eu tenho que ficar falando errado para eu aprender, né? E é uma exposição, né? Porque, por exemplo, eu frequentava meios com meu marido, em que ele trabalha aqui, e eu era a única que não sabia falar direito. Então, muitas vezes você fica só assim. Então, assim, é diário mesmo, assim. Tudo isso é muito importante para quem não mora no Brasil, acho que é em, sei lá, quadriplicado. Mas eu acho que é isso. Posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que isso é uma etapa, sabe? E é uma coisa assim, que com o passar do tempo, você começa a se soltar e começa a entender que, na verdade, your accent, or the way you talk, whatever, em vez de ser uma coisa negativa, se torna uma coisa super positiva. Você passa Sim. a ser uma parte que você é parte de uma diversidade e contribui com outras coisas que algumas das pessoas nem sequer se dão conta do que é que você está falando. E essa coisa por exemplo, do sotaque, né, ou do accent, eu vivi a minha vida profissional inteira em um outro país, em outros países, com outros profissionais e coisa e tudo. E eu acho que, para mim, é um ponto super positivo ter um acento. É um ponto super interessante. Traz para mim um diferencial que outras pessoas não têm. Então, a minha maneira de entender é diferente do outro. Então, que para alguns é visto como, bom, eu tenho que falar errado para poder entender, né? Ou eu tenho que fazer isso como uma coisa negativa. A partir do momento que as pessoas começam a te conhecer, elas começam a entender que você tem uma outra maneira e outros padrões de interpretação. E aí começam a te aceitar por outros motivos, pela diversidade que você traz. E no campo profissional, é uma coisa enorme, é um ponto extremamente positivo. Né? Agora, o que eu acho que é interessante com o que a gente está discutindo aqui, que é isso vem de você. Quando você se aceita, e quando você aceita que você está trazendo toda essa coisa que você tem, de, por exemplo, falar errado. Não é falar errado, mas eu estou usando aqui a nomenclatura. É um ponto positivo, é algo interessante, é algo que me faz que estou esforçando, pelo menos eu sei um idioma a mais. A grande maioria dos americanos não falam mais de um idioma. Então, aí você se aceita por ser uma pessoa diferente e também se aceita por você estar numa situação de aprendizado maior. Aí as coisas facilitam. E a verdade é que o americano está pouco se lixando para o seu acento. Pouco se lixando pelo que você sabe, não sabe falar português. Porque a grande maioria lida com isso. É por isso que o problema é meu, né? Não é o que os outros estão pensando, é o que é como eu... Você vai chegar lá. Espera um pouquinho, você vai chegar lá. Mas quando eu ouvi você falando, Fê, me tocou, assim, sabe? De perceber como você trouxe a dificuldade, né? Assim, como que esse lidar, né? Aceitar-se falha, Exato. né? Aceitar-se falha, vamos colocar isso. assim, aceitar que eu vou errar, né? E ter o erro escancarado, assim, como é um trabalho pesado, né? É pesado. Até que acontece isso que a Lê está falando, né? De repente você poder relaxar um pouco com isso, mas é Sim. Não dá para esconder, né? Uma coisinha só, tá? Não dá. Eu lido com muita gente e com muita coisa. Eu acho que tem uma coisa. A mulher brasileira se cobra muito mais que qualquer outra. Principalmente se não é a mulher que está no... Por exemplo, se eu tenho amigos, por exemplo, que no caso eu trabalho, né? Mas aí tem a mulher que veio de outro lugar e a mulher não trabalha, né? Ela fica em casa. E ela se cobra muito mais. Ela tem mais dificuldade em se aceitar e em se expor mais. Porque tem uma insegurança maior. E no Brasil, acho que tem uma coisa assim que a gente tem que é forte, essa coisa de nós acharmos que se não temos uma formação acadêmica forte, ou se não temos um título, não temos muito o que passar.
né? Que é uma coisa muito diferente dos europeus, por exemplo. Que acredita que qualquer pessoa, em qualquer situação, tem muito para mostrar, né? Nós ainda temos essa coisa. E é uma coisa que o americano também tem. O americano acha muito que o título é muito importante, né? Mas na hora que você deixar isso sair, isso não ser o mais importante, e não, que sua pessoa tem tanto ou mais para oferecer do que o título que seja importante, aí você vai começar a se soltar. É só questão de tempo. Bom. Gente, ó, já são 7 horas, 7h03. E eu acho que essa questão da cultura, ela vai começar a trazer agora, né? A continuação é uma cultura que gera separação e vergonha, né? Então, estamos no tema. Realmente. Estamos no tema. Então, tá, acho que é isso, gente. Então, muito obrigada. Muito bom estar com vocês hoje. Muito bom. Fê, nós não... Vamos marcar Oi. o próximo... Acho que... Oi, tô ouvindo. Até onde nós vamos ler, na próxima você vai definir. Alguém está com o livro físico? Porque eu só estou com essas fotos aqui. Se alguém quiser sugerir, a gente está na Começa na página cultura, 23. né? Isso. Uma cultura que gera separação e vergonha. Quantas páginas a gente tem lido? 5, 6? É a primeira acho que etapa do livro em si, né? A gente tem lido umas 5 páginas, mais ou menos. Nós lemos 4, acho que hoje. A gente parou. Gera separação e vergonha. Isso, mas a gente parou na 23, né? Numa cultura que gera separação e vergonha. Uhum. Aí, se a gente pôr 28, tem algum Até 29. subtítulo? Qual que é o subtítulo? Acho que até 29, né? As estratégias para lidar com a dor da Estratégias para lidar com a dor. Uhum. Até a 29. Que vai até a 29, esse subtítulo. Certo? Com a dor até a 29. Da 23 até a 29. Sim. Tá. Então, fechado. Da 23 a obrigada. 29. É isso, querida. Tá bom, gente. Muito Boa bom. noite. Boa Muito noite. bom. Beijo. Todas possamos nos aceitar radicalmente. Com certeza. Essa sou eu. Difícil. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, amor. Delícia. Agora eu tenho mais um minutinhos com ela. Ai, que gostoso, que gostoso. Beijo, Muito bom. gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Viviane. Nossa.